Capítulo 87, Cristais Mágicos e Homem Misterioso. Eu não mereço, eu preciso me tornar melhor, tornar-me muito melhor. Essa ideia cresceu e se espalhou selvagemente na mente de Angela, como se fosse um vírus. Faye era a única coisa que estava na mente da menina. Angela não sabia quando ela tinha ficado desse jeito, e ela não queria saber, ela só queria ficar melhor. Pensando desse jeito, ela tinha um sentimento de inferioridade cada vez que enfrentava Faye. Infelizmente, Faye não sabia como Angela estava se sentindo, embora pensasse que ele era um especialista em amor. O jantar continuou. Oh, certo. Alexander, a princesa Tanasha, também encomendou alguns conjuntos de vestidos que você projetou e ela também escolheu algumas couraças de seios. Angela não sabia o que seios significava, ela só sentia que aquela palavra era fofa. Ela pensou e disse a Faye calmamente. Faye imediatamente cuspiu a comida que estava em sua boca. Deus, Senhor, Buda, você pode imaginar uma jovem e pura fada dizendo a palavra seios na frente de você decentemente. Como um degenerado, Faye não pôde deixar de espreitar essa parte específica do corpo de Angela. Oh, sério? Que cores ela escolheu? Faye perguntou enquanto fingia estar calmo. Vermelho e rosa. Emma, do outro lado da mesa, finalmente terminou de comer. Esta menina, que era amada por Angela e Faye como uma irmã pequena, tentava arduamente participar nesta conversação adulta. Ela inclinou a cabeça e respondeu. Sua Alteza escolheu uma couraça de seios toda vermelha. Mais uma vez. Outra garota pura estava usando a palavra seios. Faye continuamente tossiu e se esforçou, arduamente, para não cuspir a maçã que mastigava em sua boca. Alexander, você não se sente bem. Depois de ver a cabeça e o pescoço de Faye ficarem vermelhos, Angela ficou preocupada. Não. Ei. Faye olhou ao redor e disse. O tempo hoje não está ruim. O jantar passou rapidamente nesta atmosfera fascinante. Claro, esta atmosfera foi sentida, unilateralmente, apenas por Faye. Depois que os empregados guardaram a louça, Angela e Emma quiseram se mover um pouco para ajudar na digestão. Eles seguraram suas mãos juntas e decidiram ir ver o grande cão preto que estava em hibernação. Angela resgatou este enorme cão preto das montanhas na parte traseira de Chambord. Era, inicialmente, apenas do tamanho de uma mão, fofo e frágil. Quem imaginaria que em 3 anos, ele cresceria ao tamanho de um touro e teria uma força excepcional? De sua aparência, este cão preto, definitivamente, não era uma espécie rara, não havia nenhuma diferença entre ele e outros cães de rua. No entanto, esta besta era muito inteligente e se tornou extremamente leal a Angela e Emma. Mas, por alguma razão, ele não gostava muito de Faye, seu mestre masculino. Cada vez que via Faye, ele latia e mostrava os dentes. Cerca de 10 dias atrás, este enorme cão enérgico caiu num sono profundo por algum motivo. Apesar das tentativas de Angela e Emma em acordá-lo, ele não se levantou nem mesmo para comer ou beber. Angela chegou a chamar o melhor veterinário em Chambord para olhar seu cão, mas o veterinário não pôde fazer nada sobre isso. Angela estava bastante ansiosa sobre essa situação. Claro, isso tinha um motivo oculto. Faye não tinha dito à sua bela noiva que ele sabia a razão pela qual o cão ficou desse jeito há algum tempo atrás. Quando ele estava fazendo experiências com a poção Luke, ele ficou muito animado e procurou por diversas cobaias. Ele forçou a boca do cachorro com a mão e derramou metade de uma garrafa da poção em sua garganta. Felizmente, o pobre cão não morreu de dor, mas sofreu definitivamente com o efeito da poção. Imediatamente, o enorme cão entrou numa espécie de hibernação, por causa do mecanismo de autoproteção natural do animal. Depois de ver as belas figuras de Angela e Emma desaparecerem pela porta, Faye levantou-se e caminhou até uma janela no palácio. Por alguma razão, Faye de repente pensou na misteriosa princesa mais velha do Império Zenith. Ele não tinha certeza do que esta princesa estava fazendo aqui. Depois de chegar a Chambord mais de 10 dias atrás, ela não exigiu que Faye, o rei deste reino afiliado, fosse vê-la. Ela não veio a Faye, nem Faye foi visitá-la. Ambos eram como duas crianças, segurando ressentimentos um contra o outro.
Ambos estavam esperando para ver quem tinha mais paciência e que poderia suportar mais o desconforto. E quer dizer que ela realmente pegou alguns sutiãs vermelhos. Parece que a princesa mais velha não é tão chata como ela pode aparecer. Ah! O rei, que estava em seu modo obsceno, não percebeu que seu comportamento estranho tinha assustado as criadas que estavam limpando. Esse comportamento lhes dava arrepios. Vossa Majestade, sacerdote Zola e o cavaleiro Luciano da Santa Igreja estão aqui e desejam falar com você. Neste momento, um guarda entrou no palácio e relatou. Fei reconheceu este guarda. Ele era um dos 23 homens fortes que haviam lutado na Ponte de Pedra. Seu nome era Michel Balak. Ele dava a Fei uma sensação de confiança apenas por seu olhar. Seu rosto afiado, cabelos pretos encaracolados e grandes olhos brilhantes combinavam para formar uma aparência justa e honesta. Fei caminhou até o corredor principal e viu o padre Zola e o cavaleiro Luciano, que estavam esperando respeitosamente no portão. Alguns sacerdotes novatos estavam atrás deles e todos estavam segurando alguns grandes baús. Depois de ver a chegada de Fei, os dois esboçaram um sorriso lisonjeiro e caminharam em direção a Fei. Fei, por outro lado, nem sequer os cumprimentou. Ele os ignorou e entrou diretamente no salão principal. Zola e Luciano não estavam acostumados a serem recebidos dessa forma e ficaram muito embaraçados. No entanto, eles não se atreveram a mostrar quaisquer sinais de desagrado e esperaram calmamente na entrada para o salão. Depois de um tempo, o guarda Balak saiu e disse: O rei Alexander pediu para vocês entrarem. Ambos ficaram encantados. Entraram apressadamente e assinalaram para sacerdotes novatos, que estavam carregando os grandes baús, ordenando que os seguissem. Depois que eles entraram no salão principal, eles tomaram o cuidado de caminharem na ponta do pé e acalmar a própria respiração. Eles temiam que fazer qualquer ruído mais forte poderia perturbar o rei. Depois que eles estavam próximo ao trono de leão duplo que estava no alto das escadas, Zola e Luciano instantaneamente saudaram a Fei. Sua Majestade Zola e Luciano cumprimentam nosso mestre porque vocês estão aqui. Fei, que estava sentado no trono alto e olhando fixamente para os dois, não rejeitou e nem aceitou explicitamente o título de mestre. Mas para os dois, a pergunta que Fei fez significava que ele admitia sua identidade oculta, fazendo com que Zola fosse ainda mais seguro sobre suas suposições anteriores. Ele rapidamente respondeu: Nós dois só aprendemos sobre sua verdadeira identidade hoje. Nós realmente admiramos a identidade e os atos do mestre. Logo depois que organizamos e arrumamos a igreja, viemos imediatamente para visitá-lo e receber suas ordens. Depois de dizer isso, ele assinalou para os padres novatos abrirem os 2 baús de ferro. Luzes coloridas brilharam e iluminaram o corredor. Essas luzes transmitiam a sensação de que continham alguns poderes mágicos e davam a Fei um sentimento familiar. Essas diferentes classes de cristais mágicos, assim como alguns pergaminhos mágicos, são os tributos que Luciano e eu desejamos dar ao mestre. Esperamos que o mestre fique satisfeito com isso. Zola sinalizou novamente e os padres novatos colocaram os 2 baús nas escadas de pedra. Fei não disse nada. Ele caminhou em direção a um dos baús e deu uma olhada detalhada. O baú estava cheio de cristais de formas estranhas em diversas cores, incluindo amarelo, azul e branco. Todas elas brilhavam suavemente. O que era surpreendente foi que cada pedra emitia uma aura de poder mágico. Algumas eram agradáveis, algumas eram quentes, outras transmitiam uma sensação agressiva e algumas eram densas. Poderes mágicos de todas as classes fluíram no ar enquanto as luzes coloridas diferentes brilhavam. Fei estendeu a mão e agarrou um cristal mágico. Suas sobrancelhas estavam ligeiramente sucadas. Ele ficou surpreso, porque os cristais mágicos que Zola trouxe eram o mesmo que todas as gemas lascadas do mundo diablo. Não eram apenas a aparência, mas também o poder mágico dentro delas. Ele tinha certeza de que eram a mesma coisa. Mas como os itens do mundo diablo poderiam aparecer no mundo real? Além disso, pelo que Zola e Luciano mostraram, embora esses cristais mágicos fossem caros, eles não eram raros.
Caso contrário, não haveria nenhuma maneira para os dois conseguirem um baú inteiro deles. Fei atirou a gema lascada de volta no primeiro baú e voltou sua atenção para o segundo baú. O segundo baú não estava cheio de cristais mágicos. Em vez disso, havia pergaminhos feitos de todos os materiais diferentes e que foram amarrados delicadamente com fios dourados. Havia cerca de uma dúzia deles e cada rolo tinha uma cor diferente e um poder mágico. Entretanto, os densos símbolos e padrões mágicos que estavam gravados e selados neles reluziam irregularmente. Embora houvesse apenas uma dúzia de pergaminhos, Zola, a cascavel careca de duas pernas, usava um baú de ferro para guardá-los. O valor destes pergaminhos, provavelmente, não era menor do que o valor do baú de cristais mágicos. Infelizmente, Fei não tinha muito conhecimento sobre o ofício de mago no continente Azeroth, mesmo depois de ler todos os livros em sua biblioteca real. Ele não conseguia identificar o tipo e nem o nível da magia que estava contida nestes pergaminhos. Ele também não podia reconhecer nenhum dos símbolos ou padrões mágicos. Embora pegasse os pergaminhos um a um e os observasse em detalhes, não conseguia obter nenhuma informação deles. Eu aceito esses itens. Fei não se preocupou em ser educado e rejeitar todos esses itens. Porque ele iria rejeitar esses presentes caros. Além disso, eram de Zola e Luciano, parceiros sujos e gananciosos da Santa Igreja. Fei não se sentiria mal, mesmo se ele tomasse tudo o que eles possuíam. Ah, isso é ótimo, desde que você goste deles contanto que você os deseje. Depois de ouvirem que Fei aceitou seus presentes, ambos soltaram a respiração que estava presa por um longo tempo. Nesse momento eles estavam se sentindo iluminados, pois isso significava que este majestoso filho favorito de Deus na frente deles estava satisfeito com seu comportamento. Isso foi um grande sinal. Se eles se esforçassem ainda mais, seu mestre ficaria ainda mais feliz com eles. Mais uma coisa, quero saber como vocês ouviram falar da magia dos mortos-vivos que apareceu durante a batalha anterior. Fei perguntou de repente. A informação veio do bispo da igreja do Império Zenith ou veio direto da sede da montanha sagrada, Vaulu? Uma expressão estranha apareceu no rosto de Zola e Luciano. Eles olharam um para o outro e Zola finalmente respondeu, da forma mais honesta possível. Mestre, essa informação realmente não veio das camadas superiores da igreja. Em nosso caminho para Chambord, encontramos um misterioso homem de capa negra. Foi ele quem nos contou isso.